E aí, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Muito obrigado a todos que me acompanham aí diariamente. O último vídeo foi muito bom aí, galera interagiu bastante. Espero que este também interajam. Peço a você que ainda não é inscrito, que vê os vídeos aí todos os dias ou de vez em quando, que gosta do canal e não está inscrito ainda, se inscreva, cara. Vamos ajudar o canal a crescer, beleza? Então, eu estava olhando aqui uma reportagem do Dia sobre o Paquetá, né? E há um interesse do Flamengo sobre o Paquetá. O José Botto já deixou isso claro, que chegou a conversar informalmente com a galera lá, o staff do Paquetá, mas que ia esperar definir a situação dele quanto àquele julgamento que está ocorrendo lá na Inglaterra, né? Olha a moto, cara. Por que eu não enfia no rabo essa porra desse escapamento, né? Puta que pariu, mano. Troço nojento isso. Tá louco, mas vamos lá. Já perdi o raciocínio aqui. E ele... Aí o José Botto demonstrou interesse, mas tem que ver como é que tá o julgamento. O julgamento começou essa semana e parece que tem um reforço bom a favor do Paquetá, segundo o jornal O Dia, que é o ex-técnico do Paquetá, que falou o seguinte, que num dos jogos lá contra um Bournemouth, o qual ele está sendo acusado de levar o cartão amarelo proposital, o técnico disse que o Paquetá pediu para não jogar esse jogo. E como ele é importante para o time, o técnico se recusou a deixar o Paquetá de fora da partida, mas combinou de tirar ele de campo caso o jogo estivesse aí controlado, tá? O que não aconteceu, né? E o Paquetá que ficou todo o segundo tempo olhando angustiado para o banco de reserva para que fosse substituído, o que não aconteceu. E aí, nos acréscimos do jogo, foi o que aconteceu, o tal cartão amarelo, né, cara? E a defesa dele se baseia em mostrar para a federação lá da Inglaterra que o Paquetá sempre foi um atleta que levou muitos cartões amarelos e que não poderia ter planejado uma situação justamente, ele nem estaria em campo, né? Porque ele tinha pedido para não estar em campo contra o Bournemouth, né? E analisando números do Paquetá, pode-se ver que das 5 das últimas 6 temporadas, né, abrangendo seus períodos no Milan, Lyon e West Ham, ele teve uma média de mais faltas a cada 90 minutos do que em qualquer dos seus companheiros da equipe. Depois de 9 anos como profissional, ele foi advertido 41 vezes, né, cara? Então, é um reforço muito bom, né, testemunha a favor do Paquetá. E aí, cara, assim, ó, fontes internas do West Ham dizem que o clube espera que o caso deva ser julgado, além de qualquer dúvida razoável, já que ele pode ser banido se for considerado culpado, né? Banido do futebol. Bom, e aí aquele negócio, né? O Flamengo segue de olho. Se ele for não for banido, não for suspenso, for inocentado, eu imagino que ele não vai vir pro Flamengo, porque, cara, o passe dele talvez não vá cair tanto assim e o West Ham não vai querer vender ele fácil. Agora, se ele for culpado, ninguém vai querer também. É meio complicado essa situação, né? É meio complicado. Lembrando que há fortes indícios, apesar desse testemunho positivo do técnico dele, do ex-técnico dele, há fortes indícios porque as apostas foram feitas lá na ilha de Paquetá, onde ele nasceu e cresceu. Então ficou bem complicado para ele. Muita gente fez a mesma aposta ao mesmo tempo. Então, assim, é bem complicada a situação dele. Vamos aguardar aí, né? Mas eu acho que a questão dele vir pro Flamengo, só se cair muito o passe dele mesmo, se ele for banido apenas da Inglaterra e não pode jogar, mas pode jogar em outros países, eu acho que talvez venha pro Flamengo. Mas se ele não for banido lá, eu acho que não tem porquê até sair do West Ham, e eu duvido que ele vai querer sair lá da Inglaterra, até porque ele vai ter que querer dar a volta por cima, né? Esse que é o ponto, jogando bola, sendo decisivo, continuando na seleção brasileira. Então, vamos aguardar, né? É um desejo pelo futebol dele, do Flamengo, é claro, mas eu acho meio complicado, né? Hoje, tá? Porque ele ainda é novo, né? Ele ainda é novo. Então, vamos aguardar, né? Cara, uma coisa que, assim, acho que a gente eu li tanto sobre o Jorginho aqui, vi tanto sobre o Jorginho, falei tanto sobre o Jorginho no Flamengo, que ele estaria interessado em vir pro Flamengo e tal. Mas aí, cara, eu vejo a reportagem tanto do Mauro César, na coluna do Mauro César falando, e como aqui no coluna do Fla, que o empresário do Jorginho falou que tem reuniões com outros clubes brasileiros
para falar do contrato do Jorginho, sobre a transferência, e com o próprio Arsenal, né, de repente por uma eventual renovação, né, e com clubes árabes, velho. Então, assim, e de que o cara que tava tratando lá com o Jorginho é um intermediário, né, nem um empresário dele direto, tá? Segundo a informação que o nome do homem aqui, como é que é? João Santos, né? Ele deu uma entrevista ao portal Daily Arsenal, que é do Arsenal, né? Ó, Jorginho retornou a Londres, porque estava aqui no Brasil, no Rio. A partir do dia 15 de abril, ele vai começar as conversas com clubes da Inglaterra, incluindo o próprio Arsenal, quer dizer que tem mais clube interessado. Times da Itália, eu vi que parece que é o Torino, não sei, algum clube aqui. A Arábia Saudita e do Brasil. Então, quer dizer, não tá certo, não tá acertado, nada. Eu até tinha visto uma vez o Mauro César falando sobre isso, que não tinha ninguém conversando, que não tinha nada, mas todos os sites dando que estava a conversa correta, já estava tudo acertado, faltava o Arsenal liberar. Mas aí tem o seguinte, o Jorginho tem contrato com o Arsenal até junho, até o final de junho, e aí nesse contrato tem vários bônus aí que ele precisa receber, e ele tem que terminar o contrato dele em junho para receber esses bônus. Para ele vir pro Flamengo, porque o Mundial vai começar 16 dias antes do término do contrato dele, para ele estar já no começo do Mundial no Flamengo, ele vai ter que ter uma liberação do Arsenal, que ele vai tentar uma liberação do Arsenal, recebendo essa mesma grana. O que, vamos falar a verdade, é meio complicado e difícil o time inglês aceitar isso aí. Eu acho meio, não sei, é meio improvável, né? Mas vamos aguardar, né? Se realmente o Jorginho tá com essa vontade toda, né? Vamos ver. Agora, aí tem essa do empresário dele falando que tá conversando com um monte de gente, com clubes da Inglaterra, clubes do Brasil, da Arábia. Eu não sei se é só papo furado para tentar valorizar mais o cara, né? Não sei. Mas aí falar também, cravar que ele está acertado com o Flamengo, só falta o Arsenal liberar, porque era essa a informação que a gente tinha. Agora já mudou tudo, né? Ou seja, quem fala a verdade nessa porcaria? É muita especulação, né? Todo mundo especulando. Inclusive, aqui se pegar o blog do Mauro César, ele coloca assim, ó, Flamengo avança e está à frente do Arsenal na tentativa de Jorginho. Tentativa ainda, né? Mas vamos aguardar. Será que o Arsenal quer renovar com ele? Porém, o técnico do Arsenal falou que ele vai jogar apenas 20 partidas aí durante a próxima. Garantiu para ele só 20 partidas como titular. Quer dizer, vai revezar e tal. E aí ele quer ir para a Copa no ano que vem. Se ele jogar pouco, é bem perigoso de não chamar tanta atenção da seleção italiana. Agora, se ele jogar bastante aqui no Brasil pelo Flamengo, talvez chame mais atenção. Mas será que o cara vai dar importância? O técnico da seleção italiana vai dar importância ao Campeonato Brasileiro para contratar o cara, para levar o cara para a seleção? Tem isso, às vezes o cara, não, mas lá é uma liga inferior, não adianta. Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Então, mais uma coisa que virou novela, e novela gigantesca essa, hein? Vamos aguardar, tá? Agora uma coisa muito séria que está sendo veiculada hoje na internet, eu estou pegando aqui do anternadosdofutebol.com.br, embora tenha vários sites falando, que é a situação financeira do Flamengo, né? Que segundo as informações que estão vindo aí pela mídia, que o Flamengo voltou a fechar as contas no vermelho. E o BAP que mandou essa real aí lá no Conselho Deliberativo, cara. Segundo a reportagem, teve uma reunião com o Conselho Deliberativo e o presidente Luiz BAP lá, o Luiz Eduardo Batista, né, o BAP, ele trouxe à tona aí um panorama financeiro detalhado do clube, né. Ele revelou que os números que refletem a realidade econômica da nova gestão dos primeiros 80 dias expôs um crescimento significativo da dívida total, que passou de 48 milhões para 346 milhões, né? Que a maior parcela da dívida decorre de investimentos realizados na segunda metade de 2024, do ano passado, né? Um dos principais desembolsos aí é a compra do terreno do gasômetro, né? Que está planejada aí para abrigar o estádio do Flamengo, né? E as contratações dos jogadores como o Alcaraz e o Gonzalo Plata, né? Tá? E que o relatório financeiro completo será apresentado na votação do Conselho até o encerramento do mês, tá?
E aí ele explicou também que teve uma mudança de estratégia na contratação de jogadores, porque o Flamengo antes, né, durante 11 semestres aí, o Flamengo teve a política de vender jogadores, né, a molecada da base e tal, antes de comprar. E dessa vez foi o contrário, ele comprou primeiro. Mas aí a gente lembra que teve aí lesão do Pedro, lesão de Vinha, quantas lesões teve aí, né? E aí teve que repor aqueles jogadores ali, que foi praticamente aqueles 3 que vieram no segundo semestre ali, foi uma reposição, né? Uma reposição totalmente necessária, porque estava sem jogador o Flamengo. Essa que é a verdade. Mas agora mudou essa política, né? Com o Boto aí, estão mudando a política e tal. Estão procurando jogadores mais baratos, né? Jogadores que vêm de graça e tal. É uma mudança de estratégia pela necessidade de até de não aumentar essa dívida a mais. Mas é uma coisa que preocupante, uma coisa que tem que tomar cuidado, porque dívida sabe como é que é, né, cara? Dívida, se você não cuidar, vira uma bola de neve, a hora que você vê, não dá mais. Mas a gente sabe que é um momento específico aí, pontual no Flamengo. O Flamengo tem uma gestão muito boa financeiramente depois da sua reestruturação. A gente sabe que tem uma arrecadação muito forte, né? O Flamengo arrecada muito. E essa dívida, pelo que o BAP falou ali na entrevista, né, no conselho, é uma dívida totalmente controlável, né? Está controlada, é uma dívida que eles tiveram que aumentar até para melhorar a parte estrutural ali, tem jogador, salário, tem tudo, mas eu acho que está, pelo que a gente viu, controlado, né? Bem diferente de clubes aí que tá com dívida de mais de bilhões e não tem nada controlado, né? Esse que é o ponto. Então, é um sinal de alerta, é um sinal aí, né? Um alerta, mas que com certeza ainda o Flamengo não está em crise por causa disso, e nem vai entrar, né? Porque o Flamengo é gigante, a gente sabe disso, né? É gigantesco, é uma torcida gigantesca, né? Então, é uma coisa que às vezes acontece, né? A questão do terreno do gasômetro foi uma coisa totalmente necessária, né? Teve que gastar aquela grana lá e agora estão aguardando aí quando começa, né? A parte ruim disso tudo é que o estádio que era planejado para estar em 2029, pronto, pelas últimas notícias aí trazidas pelo próprio BAP, vai de 2031 para frente, né? Então, vamos aguardar. Não é nada grave, mas é um sinal de alerta. Vamos que vamos. Para finalizar, tem uma notícia aqui no lorena.r7.com sobre um ranking da FIFA de torcida, né? Das torcidas mais presentes no estádio. Isso é mais ou menos aquilo que a gente fala toda vez aqui, que é o ranking de mandante, né? Quem coloca mais torcida em média no estádio como mandante. Aí fizeram um ranking mundial. E o Flamengo é o único brasileiro que aparece entre os 20. E a grande surpresa para mim, eu não sabia disso, eu acho que de repente eu não sabia, muita gente não sabia, mas eu acho que muita gente sabe, né, que acompanha o futebol argentino, sabia que o River Plate é o primeiro do ranking, velho. Vocês acreditam nisso? O top da lista ali, o River Plate, ele coloca em média 84.567 pessoas no estádio. E em segundo lugar é o Borussia Dortmund, com 81.365. Seguido do Bayern de Munique. O Bayern de Munique coloca menos gente que o Borussia, né? 75 mil pessoas. E aí vai Manchester United com 73.845. A Inter de Milão, que é a quinta, com 72.311. Aí vem o Milan em sexto, 71.494. O Real Madrid é o sétimo, com 64.492. Em nono é o West Ham, cara. Olha só, é o time do Paquetá, né? O meia, 62.339 em nono. E aí, em décimo, é a Roma da Itália com 61.770. Da América do Sul tem o Boca Juniors em 16º, 57.200. E em 18º aparece o Flamengo com 54.347 pessoas no estádio. Flamengo, a gente já sabia que no Brasil aqui é o que mais coloca gente no estádio. Eu acho que se o Maracanã fosse maior, ia colocar mais gente. Na minha opinião, né? Na minha opinião. Por isso que eu sempre defendo aqui que a gente devia construir aqui no Brasil, que é o país do futebol, eu ainda considero como país do futebol, a gente colocar e fazer um estádio aí que nem tinha nos moldes do Maracanã antigamente, né? 150 mil pessoas, né? Porque hoje o maior estádio é o do River Plate. Por isso que coloca bastante gente, né? Eu não sei o preço dos ingressos que eles cobram lá, e não deve ser caro. Lembrando que a Argentina tá numa situação bem complicadinha, muito pior do que a nossa.
Embora tenha muita gente falando que não, que o Brasil tá feio, lá tá muito pior do que nós. Essa que é a verdade. Tá bom? Vamos que vamos. O que vocês acham? Coloque aí a sua opinião nos comentários e muito obrigado e até o próximo vídeo. Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade.